Hey, você! Seja muito bem-vindo ao canal de criptomoedas do Investidor Sardinha. Após o surgimento das criptomoedas, em pouco tempo o mercado se tornou vasto. Várias outras moedas foram criadas e impulsionadas pela popularidade do Bitcoin. Atualmente existem milhares de moedas digitais para diferentes finalidades, como por exemplo, projetos de finanças descentralizadas, estruturas que permitem empréstimos, jogos com recompensas e por aí vai. Dentro dessa variedade de moedas existem as shitcoins, ou melhor, as moedas de merda, as moedas de Como esse canal é um conteúdo bem family friendly, conteúdos de coliformes fecais. Mas o que diabos são as shitcoins? Por que elas são tão perigosas como dizem por aí? Como identificar uma shitcoin? Vem aqui comigo que eu vou te contar todos os detalhes que você precisa saber sobre esses investimentos arriscados que necessitam de muito estudo e principalmente de sorte para se dar bem. Lá em 2009, quando o Bitcoin começou a ser minerado, surgiu então a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Até hoje, o Bitcoin é a maior criptomoeda do planeta em valor de mercado. Pouco tempo depois, surgiram outros ativos digitais chamados altcoins, ou moedas alternativas, como foram os casos do Ethereum, da XRP e da Litecoin. Diante de um cenário em que o Bitcoin e as altcoins começaram a se popularizar e, claro, a se valorizar, foram surgindo ainda mais ativos concorrentes entre si que tinham a mesma proposta. Da mesma forma, também foram aparecendo muitos projetos suspeitos que, em muitos casos, são golpes ou mesmo moedas criadas por brincadeira. E sabe o que é o mais louco de toda essa história? Existem casos de shitcoins que fizeram pessoas ficarem muito ricas. Mas veja bem, esses casos são exceções, pois na maioria das vezes as pessoas sempre se dão mal. Para esses projetos de origem duvidosa, criou-se o termo shitcoin, que como o próprio nome diz, é uma moeda de merda. Moeda de enfim, fica aí ao seu critério. E que o YouTube não nos penalize por isso. Dentro dessa categoria também podemos incluir as chamadas meme coins, que também são moedas de merda, brincadeira, que são moedas criadas a partir de memes da internet. Para você ter ideia, até abril de 2023, 11 novas criptomoedas foram lançadas a cada 24 horas, ou seja, o dia raiou uma nova shitcoin aí. Mas não se engane em pensar que o surgimento de novas criptos seja sintoma de uma boa saúde do mercado. Muito pelo contrário, por tratar de projetos que não precisam de autorização dos reguladores para serem lançados, é comum que surjam diversas shitcoins no mercado. Bem, eu vou te dar um exemplo de meme coin. Considerado um dos casos mais famosos, a Dogecoin, ou apenas Doge, tinha se valorizado mais de 4.200% apenas em 2021. Bem, a moeda foi criada a partir do meme de um cachorro. Qual a chance de um projeto como esse dar certo? A maioria das pessoas diria que as chances são zero. Mas o fato é que grupos de investidores se uniram para investir na moeda, incentivados por comentários do bilionário Elon Musk. Porém, do mesmo jeito que o bilionário contribuiu para a valorização da moeda, tempos depois ele fez comentários debochando da Dogecoin, o que fez a criptomoeda derreter e muita gente perder verdadeiras fortunas. Mas eu não vou adentrar novamente nessa história porque recentemente, aqui no canal, a gente fez um vídeo sobre pessoas que acabaram ficando ricas e que se deram muito mal ao apostar em criptomoedas. Beleza. Aqui em cima, ó, pô. É aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Esse é apenas um exemplo, pois como eu disse anteriormente, o número de moedas que surgem no mercado é surreal. Mas, afinal, como podemos identificar uma shitcoin? Quais são as suas principais características? Eu acabei de dar o exemplo de uma meme coin, ou seja, a Ultra Blaster Laser Dogecoin provavelmente vai ser uma shitcoin. Eles pegam casos que deram certo e vão aí, ó. E vão aprimorando, com zero fundamentos. Na maioria dos casos, as shitcoins são moedas que fracassaram em atrair investidores pelo simples fato de não terem sido criadas para uma solução, ou porque o preço foi definido por pura especulação, e não pelo valor real da moeda. Mas Edu, como assim moedas que oferecem soluções? Existem altcoins que replicam a tecnologia do Bitcoin de forma barata e ágil. O Bitcoin Cash é um grande exemplo, porém existem também altcoins com características próprias, como as stablecoins ou tokens de utilidade. Mas pode deixar que eu conte em uma outra oportunidade esses exemplos que eu acabei de citar. Para ser mais claro, cada projeto de altcoin atende a um objetivo específico. Na verdade, o termo altcoin se refere a todas as criptomoedas, exceto o Bitcoin. Algumas pessoas não consideram o Ethereum uma altcoin,
Mas em teoria, podemos dizer que ela se enquadra nessa categoria, sendo a altcoin. Já a stablecoin é um tipo especial de altcoin com valor definido e fixo. Então, considerando que todas as moedas são altcoins, menos o Bitcoin, as shitcoins também entram nessa categoria? Exatamente. É aqui que a mente de muita gente que não está por dentro do assunto simplesmente explode. As shitcoins estão por aí e é preciso ter muito cuidado para não cair nas armadilhas do mercado e dos golpistas. Não tem de golpista não, né? Mas enfiei porque me deu vontade. Enfim. Tô estressado, acho que... Por isso que eu sempre falo para fazer a tal da análise fundamentalista dos seus investimentos. Seu sobrinho te aconselhou a comprar uma moeda? Meu amigo, ele pode estar caindo em um golpe e levando você junto pro fundo do poço. Então, analise, estude e verifique se você não está caindo em um golpe. Antes de mais nada, analise a documentação disponível sobre a moeda e verifique se o projeto está propondo alguma solução ou mesmo se a moeda é pré-minerada e foi criada apenas como uma maneira deles ganharem dinheiro fácil. Segundo um relatório feito pela empresa de análise de blockchain, a Chainalysis, dos 40.521 tokens lançados em 2022, 9.902 dos casos estavam ligados a esquemas conhecidos como pump and dump, que na tradução livre significa inflar e despejar. É por meio do pump and dump que os criminosos colocam as shitcoins no mercado, inflam seus preços por meio de manipulação e depois vendem tudo, fazendo o preço cair drasticamente e deixando um rastro de prejuízo para quem investiu. Também é preciso sempre verificar quem são os desenvolvedores do projeto. Caso o altcoin que você analisou não revele quem são os desenvolvedores do projeto, pode ligar o seu sinal de alerta. Geralmente, os golpistas tendem a permanecer no anonimato para que as pessoas não descubram quantas moedas eles já lançaram no mercado, já que eles só criam moedas para dar golpes e ganhar dinheiro. Lembra que eu acabei de falar que as altcoins geralmente oferecem uma solução para os problemas da blockchain? Pois é, se uma moeda não foi criada para ser solução de um problema ou oferecer alguma vantagem ou diferencial, existem grandes chances dessa moeda ser uma shitcoin. Outra coisa que você também pode analisar é se há atualizações no código da moeda. Caso não tenha, provavelmente os desenvolvedores já abandonaram o projeto, embolsaram os lucros e deram um perdido nos investidores. Além de todas essas características, temos a análise fundamentalista que eu já estou careca de dizer para vocês. Qualquer investidor sabe muito bem o que se deve analisar antes de investir, mas como o seguro morreu de velho, eu preciso voltar nesse assunto. Por motivos óbvios, o white paper sempre deve ser estudado. Verifique se o documento é original ou cópia de outro projeto que já está no mercado. Caso você identifique que se trata de uma cópia de uma outra criptomoeda, ou mesmo que o documento foi escrito de uma forma tão complexa que dificulta o seu entendimento, certamente você está diante de uma shitcoin. Podemos dizer o mesmo do site do projeto. Caso não possua originalidade ou use domínios livres, desconfie. E assim como tudo na vida, desconfie também se a moeda oferece benefícios exorbitantes. Nada e ninguém vai te oferecer algo extremamente lucrativo e de graça, nem muito barato. Se uma criptomoeda oferece muitos benefícios, mas não especifica nenhum deles e não tem um objetivo claro, você está diante de fortes indícios de que o projeto não é confiável. Ah, e fique esperto com as bifurcações ou forks, como são conhecidos. Um fork é basicamente a modificação do código-fonte da blockchain do projeto. No geral, esse código bifurcado é semelhante ao original, mas com modificações importantes, e os dois passam a coexistir sem maiores problemas. Só que quando isso acontece, a moeda resultante da bifurcação provavelmente será uma shitcoin. Por fim, eu tenho mais uma boa dica para identificar uma shitcoin. Sempre verifique o pool de liquidez, que podemos dizer que é a espinha dorsal da maioria das bolsas descentralizadas. Se você constatar que o investimento tem menos de 30 mil dólares, provavelmente pode ser uma shitcoin. Números baixos, como centenas ou milhares, indicam que você deve ligar o seu alerta. No geral, muitas das regras que se aplicam ao mercado de ações também aplicam ao espaço criptográfico. E se você quiser aprender a investir do zero, eu te indico alvp.com.br, a maior escola de investimentos do país. Você vai aprender a montar sua própria estratégia, construir seu patrimônio e, quem sabe, partir para o universo cripto depois. Tem aquela que ele devolve o dinheiro ainda. Pois é, e o cara ainda devolve o dinheiro de volta se você não aprender ao final. Aliás, você pode ir lá no Instagram dele, @raulsena ou raulsena cobrar. Enfim, e o cara ainda devolve o seu dinheiro de volta se você não aprender a investir no final do treinamento. O maluco é brabo. Pode cobrar, fala que veio aqui do canal. Mas é claro que isso não vai acontecer, porque você vai aprender a investir.
Se tiver alguma dúvida, olha lá na nossa página no Reclame Aqui. Lá tem reclamação por não ter do que reclamar. Isso é incrível, não? Isso é inacreditável. Muito bom, velho. Mas, voltando ao assunto das shitcoins, não tem muito segredo. Se você fizer o dever de casa, pesquisando antes de investir e nunca investindo mais do que você se sente confortável em perder, o investimento se torna um pouco mais seguro. Sempre lembre de analisar a verdadeira utilidade ou benefício que a moeda propõe e nunca, jamais, de maneira alguma, deixe de fazer uma análise profunda antes de investir. Feito isso, você tem grandes chances de se dar bem. Acho que é isso aí. Se você curtiu o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e caso contrário, sem problemas. Eu tenho certeza que vou conquistar a sua confiança em uma próxima oportunidade. Valeu, fui!